E bora mergulhar na Bíblia, bora mergulhar na Bíblia. Pessoal, e o nosso mergulhando na Bíblia de hoje ainda continua aqui em Mateus capítulo 6, porque sim, Mateus capítulo 6 é um texto onde nós temos muita orientação importante da parte de Jesus. Muitos pontos que nós precisamos nos atentar, e hoje nós vamos meditar nesse vídeo em apenas 2 versículos tremendamente importantes. Mais especificamente, versículo 22 e versículo 23. E o título diz assim: um corpo iluminado. E ele vai dizer: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Sabe, orando aqui, buscando a orientação do Espírito Santo para entender o que exatamente ele quer dizer com esse texto, se necessariamente ele fala do olhar natural. E quando eu medito nesse texto, eu vejo que se trata não só do nosso olhar natural, como nós vemos as coisas, mas mais que isso, se trata da forma como nós enxergamos as coisas, da forma como nós olhamos as coisas, como nós interpretamos as coisas. Porque muitas vezes nós estamos tão influenciados pelo Deus desse século, pela maldade que nos rodeia o tempo todo, que nós muitas vezes acabamos interpretando certas coisas de uma forma que, ao invés de gerar vida em nós, gera morte em nós. Então, muitas vezes nós nos permitimos ser mais influenciados pela visão deste mundo do que necessariamente pela visão da palavra de Deus, pela visão do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu leio esse texto, eu penso: como que eu estou enxergando de fato as coisas? Como que eu estou interpretando as coisas que me acontecem? Será que eu estou vendo as coisas por um ângulo maldoso? Será que não há tanta maldade no meu coração que me faça interpretar coisas muitas vezes de forma distorcida, de uma forma que muitas vezes nem existe, mas que a maldade do meu coração me faz interpretar dessa forma, e muitas vezes gera morte para a minha vida, e gera morte para as pessoas que me rodeiam, gera morte para a minha casa. Então o Senhor nos dá um espírito de sabedoria, e para nós termos esse espírito de sabedoria, nós precisamos orar e buscar: Senhor, purifica os meus olhos, me ajude a ver as coisas pelo teu ângulo, a enxergar as coisas pelo teu ângulo, a interpretar as coisas pelo teu ângulo. Eu não quero ter um olhar maldoso das coisas, não. Eu não quero interpretar as coisas com um coração maldoso. Purifica o meu coração, porque eu quero que meu corpo seja iluminado. Eu quero que meu corpo possua vida, a tua vida em mim. Que os meus olhos sejam purificados, que aquilo que eu vejo, que aquilo que eu enxergo possa passar pelo teu filtro, Espírito Santo, possa passar pelo teu filtro, e a forma como eu interpreto aquilo seja direcionado pela tua influência e não pela influência do Deus desse século. Que toda maldade do meu coração caia por terra, que a tua graça seja sobre mim, e que ainda que eu tenha motivos para justificar, para explicar a forma de eu interpretar qualquer coisa de uma forma maldosa, que o Senhor que está sobre mim me dê a capacidade de agir, de interpretar segundo o teu ponto de vista e não segundo o ponto de vista da minha carne. Então, quando eu leio esses 2 versículos, eu vejo que não só a forma como nós vemos naturalmente falando, mas a forma como nós interpretamos aquilo que vemos. A forma que você está interpretando aquilo que você vê, aquilo que te acontece diariamente na tua vida, as pequenas coisas, está gerando vida em você ou está gerando morte em você? Qual influência você tem recebido mais? A influência do Espírito Santo, que você precisa buscar para ter, ou a influência do Deus deste século que está aí, entregue de bandeja o tempo todo?
Essa é uma pergunta que sim, nós cristãos, se nos dizemos cristãos genuínos, precisamos fazer para nós mesmos. A forma como você enxerga diz mais sobre a pureza que está no teu coração ou a maldade que está nele?